Querido, abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, 2 versos apenas. E hoje eu quero pensar com você nessa manhã sobre o jeito bíblico de ser igreja. Porque às vezes nós fazemos as coisas na vida do nosso próprio jeito, ou do jeito feito pelos outros, ou orientado e sugerido pelos outros. Não pode ser assim. No casamento, no namoro, no serviço, nos estudos, na diversão. De fato, tudo que você imaginar, é preciso fazer as coisas do jeito bíblico, do jeito que Deus ensina, do jeito que os outros fazem para casar, para arrumar emprego, para passar numa prova, para conseguir dinheiro, para se dar bem na vida. Nem sempre é feito da maneira correta, ainda que aparentemente pareça que está dando certo. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você agora, meu irmão. Nem tudo que está dando certo é de Deus. Às vezes temos a ideia de que tudo que fazemos que está prosperando é Deus que está abençoando. Nem sempre. Nem sempre. Então, há um jeito de Deus. E há um jeito nosso, um jeito humano de fazer. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre igreja. Qual é o jeito de Deus? E aí Mateus 28, 19 e 20 vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, a Bíblia vai dizer em Provérbios 14, 12, que há caminhos que parece certo ao homem, mas ao fim esse caminho conduz à morte. Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim desse caminho é caminho de morte. Então eu preciso pensar que a opinião dos outros, ela só é válida quando ela se harmoniza com a vontade de Deus. Então, se não harmoniza, não serve para mim. Antigamente se ouvia muito o povo usar aquela expressão de Maria vai com as outras. Antes fosse só Maria ir com as outras, porque vai muita gente com outras pessoas. Hoje nós temos tanta gente aí influenciando, que os jovens que no passado queriam ser, as meninas que queriam ser modelo e os meninos que queriam ser jogador de futebol, hoje eles querem ser influencer. Eles querem influenciar pessoas, não para influenciar, mas porque aquilo está dando dinheiro. E aí nós vemos muitas igrejas também partindo para isso. E nós aqui, como Pibaçu, como Primeira Igreja Batista em Manhuaçu, somos uma igreja que tem todo jeito de pensar, ou pelo menos temos procurado ser um jeito de pensar, um jeito bíblico. Porque tem igrejas para todos os gostos. Tem aquelas que só fazem shows. Tem aquelas que só falam em dinheiro. Tem aquelas que vendem rosas ungidas e tantas outras coisas. Tem aquela dos milagres. Tem aquela onde você só fica em silêncio, não fala nada. Tem aquelas que as pessoas demonstram amor. Eu conheci um pastor que dizia que tem igrejas históricas
tem igrejas histéricas e tem igrejas pré-históricas. E quando ele falava isso, eu ficava pensando, meu Deus, onde minha igreja se encaixa? Nas históricas, nas histéricas ou na pré-histórica? E eu quero dizer que, para tudo, tem um jeito de fazer as coisas que é humano e que normalmente ultrapassa os limites da razão e não é seguro de dar certo. Ainda que possa dar certo por um tempo, mas tem um jeito divino, tem um jeito de Deus, que é sempre seguro e sempre vai dar certo. Então, amados, deixa a gente bater um papo, receber aí para as nossas vidas, conforme a necessidade de cada um, desse jeito bíblico de ser igreja, o que temos que sempre priorizar, porque nós não podemos nos distrair dos princípios apresentados na palavra de Deus, porque eles são inegociáveis. Mas muitas vezes nós nos distraímos, e nós precisamos, portanto, ser uma igreja que tenha princípios bíblicos como prioridade. Ser uma igreja onde todos os membros, eles têm por objetivo comum glorificar a Deus, cumprir a ordem de Jesus que está nesse texto. Nós já temos uma visão declarada de modo bem simples a se memorizar. Falei isso aqui alguns domingos atrás, que a visão da nossa igreja é adorar a Deus, treinar os crentes e alcançar os perdidos. É o famoso ATA, adorar a Deus, treinar os crentes e alcançar os perdidos. Esta é a nossa visão ou a nossa missão. A proposta é sermos uma igreja do jeito de Deus e não do jeito das pessoas, o jeito que agrada as pessoas. É uma igreja que vive princípios estabelecidos por Deus, uma igreja que vive do jeito de Deus. E quais são as características de uma igreja assim, que vive os seus princípios? Primeiro, anote aí, é uma igreja que tem a prática do sacerdócio do crente. Prática do sacerdócio do crente. Isso precisa de explicação, porque sacerdócio ou sacerdote não são palavras do nosso vocabulário muito comum. Dizer que um crente é um sacerdote meio que soa estranho, mas esse é um princípio bíblico muito importante, porque em Isaías capítulo 61, verso 6 está escrito uma nova profecia que se cumpriu no Novo Testamento: mas vocês serão chamados de sacerdote do Senhor, ministros de Deus. E na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no verso 9, está escrito, em vez de vocês serão, está escrito vocês são. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Então, segundo esse texto, como sacerdote, nós temos a tarefa de anunciar as grandezas de Deus em toda a terra, isso é, compartilhar com as pessoas o plano maravilhoso de Deus para a vida de cada uma delas. Isso cabe a toda a igreja, todos os crentes. Todos nós temos o objetivo e temos também a função de sermos proclamadores do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa. Primeira característica, todos nós somos sacerdotes. A segunda característica de uma igreja movida pelos princípios de Deus, essa igreja, ela tem o ser como mais importante do que ter. Segunda coisa, tem o ser como mais importante que o ter. Porque a cultura moderna nos leva a querer sempre mais. O consumismo nos faz andar insatisfeitos com aquilo que nós temos e nos leva a buscar algo novo que nos deixe mais satisfeito. Por isso é que tem um celular que funciona com todas as funções, porque não basta ter um celular top, ele tem que ser cada vez mais top.
Então é por isso que eu troco tantas vezes, porque a mídia nos influencia muito nisso, nos levando a valorizar o ter no lugar do ser. Mas a igreja baseada nos princípios de Jesus não se deixa levar pelos valores do mundo, porque para Deus é mais importante ser adorador, ser discípulo, ser servo, do que ter qualquer coisa. Óbvio que é importante você ter roupa, ter alimento, ter um carro para se deslocar, ter uma casa, tudo isso é importante, tudo isso Deus não condena, até pelo contrário, você pode ter, mas isso não pode ser a sua prioridade. Você pode ter tudo isso não é pecado. Deus deu aqui, quando desce aqui na terra, deu-nos para nós uma prioridade de ser servo, de cuidar de pessoas. A Bíblia valoriza muito uma igreja que vive os princípios de Jesus, de ser servo. Porque serviço é uma palavra-chave na vida de Jesus. Ele nos ensinou com a sua vida que ser servo é muito importante. Lá em Mateus capítulo 20, verso 26, ele diz: quem quiser ser importante, ou seja, quer ser importante, quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Portanto, é mais importante ser do que ter. Isso é princípio de uma igreja bíblica. Uma terceira característica de uma igreja movida pelos princípios de Deus é que os discipuladores devem ser exemplos para os novos discípulos. Os discipuladores devem ser exemplos para os novos discípulos. Mas quem são os discipuladores? Nesse terceiro ponto. Discipuladores são os crentes mais amadurecidos, que investem a sua vida em fazer novos discípulos de Jesus. Discipuladores são aqueles crentes fazedores de discípulos, mas não tanto pregadores falando sobre as coisas de Deus, mas principalmente vivendo essas coisas de Deus. Porque, irmãos, de verdade, o mundo está cansado de gente que fala que é e não é. A igreja está cansada, o mundo, as pessoas lá fora, estão cansadas de gente que se diz crente, gente que se diz de igreja, e é gente que muitas vezes são pior do que gente que não tem nada de igreja. Gente caloteira, gente fofoqueira, gente problemática, gente que arruma problema com tudo. Isso eu estou falando de gente de dentro de igreja. E aí, volta e meia, a gente ouve a famosa frase que para ser crente igual fulano é melhor não ser. Volta e meia eu ouço empresários crentes dizendo: pastor, na minha empresa quem me dá mais problemas são os crentes. Eu já ouvi um empresário dizer que não contrata mais crente, porque é quem mais dá dor de cabeça, quem mais dá problema. É gente crente levando o irmão na justiça. Enfim, aí o apóstolo Paulo vai escrever ao seu discípulo Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 4, verso 12, diz assim: para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé, na pureza. Irmãos, eu tenho muita dificuldade de lidar com crente ranzinza. Adriano falou aqui, junto com o Marcelo, que estava dando aula, falando sobre gentileza. E é triste quando a gente se depara no dia a dia, ou em alguns momentos, com gente de igreja, mas sendo extremamente antipático. Gente de igreja sendo toda hora ele é aquele cara brigão,
A fala é sempre fala dura, é sempre criticando, está sempre espetando, está sempre murmurando. E aí, como isso vai, como os novos chegando à igreja, vendo as pessoas dessa forma, como serão esses novos discípulos? Se os discipuladores são pessoas desse nível. Os crentes em Jesus, por meio do exemplo, eles devem levar novos discípulos a crescerem com suas boas virtudes. O nome disso é discipulado. Como crente, nós precisamos desenvolver relacionamentos discipuladores. Foi isso que Jesus fez. Ele conviveu de forma intensa com alguns discípulos e durante esse tempo ele acolheu, ele intercedeu, ele ensinou, ele cuidou dessas pessoas. Então, como Jesus, a igreja movida pelos princípios de Jesus faz também assim. Nós precisamos discipular pessoas, nós precisamos cuidar de pessoas, nós precisamos amar pessoas. E nós fomos chamados para ser isso, discipuladores. Jesus manda a gente fazer discípulos, Ele não pede, Ele não sugere. Ele manda, é uma ordem, é imperativo. Nós devemos fazer isso. Isso mostra que o discipulado não é apenas uma coisa para ser feita a novos convertidos. O discipulado, ele começa antes mesmo da conversão, o que nós chamamos de relacionamento intencional. É antes da pessoa vir para a igreja, a gente já tem a intencionalidade de apresentar Jesus para aquela pessoa e já começa a andar com aquela pessoa, já começa a criar um vínculo com aquela pessoa, aí aquela pessoa se converte, aí eu vou ter relacionamento discipulador, vou andar com ela, aquilo que nós chamamos de vida na vida. Por isso nós precisamos sair das quatro paredes. Jesus nos ordena ir atrás dessas pessoas, criando relacionamentos intencionais, para que esses relacionamentos intencionais virem relacionamentos discipuladores, e com elas, aí assim, nós podemos povoar o céu. Então, numa igreja de princípios bíblicos, como membro dela, você precisa ser um discipulador, e alguém que ainda não é convertido, a gente precisa ter essa pessoa como alvo para ganhar essa pessoa para Jesus. Na igreja movida pelos princípios de Jesus, cada membro deve ter um relacionamento discipulador com pessoas ainda não crentes. Então, se você é crente, é membro da igreja e não está intencionalmente envolvido com alguém, você não está intencionalmente querendo discipular alguém, você precisa ser discipulado. Ou nós somos discipuladores, ou nós precisamos ser discipulados. Há um quarto princípio, e essa quarta e última característica de uma igreja movida pelos princípios de Deus, é que o foco é nas pessoas e não nas coisas. O ministério de Jesus, ele foi todo voltado para vidas. E é assim que precisa ser o nosso. É claro, irmãos, que nós queremos estar num lugar aconchegante, climatizado, com toda a comodidade que a nossa igreja tem, mas o foco principal não pode ser construir prédios que não vão para o céu. Ainda que tenhamos necessidade, por exemplo, hoje nós temos necessidade de pelo menos mais umas 5 salas para a escola bíblica discipuladora. É óbvio que nós vamos precisar expandir a nossa estrutura para acomodar essas pessoas que estão chegando. Mas o maior legado que podemos deixar como discípulos de Jesus é o investimento da nossa vida em fazer os outros conhecerem Jesus. Porque a vida das pessoas à nossa volta é mais importante do que esse prédio. Porque às vezes estamos mais preocupados com o prédio, com as coisas, do que com pessoas. Irmão, qual foi a última vez, de verdade, aqui só para você refletir,
Qual foi a última vez que você ligou para um dos funcionários da igreja e disse para ele ou para ela: olha, eu liguei só para saber como é que você está e para dizer que você é importante demais para a gente? Qual foi a última vez? Você sabe quem são as pessoas que deixam a igreja toda limpa? Você sabe quem são as pessoas que na secretaria ali faz com que a administração da igreja seja tão eficiente? Eu, quando cheguei aqui há 16 anos atrás, a diretoria falou para mim: pastor, a igreja tem uma secretária que ela já trabalhou com outros 2 pastores. E o senhor tem toda a liberdade para continuar com a secretária ou trocar de secretária, porque precisa ser alguém da sua confiança. E aí eu fiquei pensando, ela já passou por 2 pastores. Eu não sei se ela é eficiente demais e está aqui até agora, ou se conseguiu mandar 2 pastores embora. Então eu vou ter que pensar sobre isso. Mas é claro que, conhecendo a Marildes, primeiro conhecendo os pastores que aqui passaram. Pastor Luciano, que foi o primeiro ministério que a Marildes trabalhou, e depois o pastor Roberto. Conhecendo a seriedade daqueles pastores e o tempo de ministério deles, nós entendemos que a saída deles, óbvio, foi única e exclusivamente porque Deus assim entendeu que era o momento. E depois conhecendo a seriedade que a Marildes trata a secretaria como ministério seu. Quantos anos, Marildes, funcionária aqui da igreja? Vai fazer 24 anos que é funcionária desta igreja. Óbvio que alguém que tem 24 anos numa empresa é sinal que essa empresa não é tão ruim. Ponto 1, né? A empresa não é ruim para alguém estar 24 anos como funcionário dessa empresa. E óbvio que esse funcionário também é muito bom, porque nenhuma empresa fica 24 anos com funcionário ruim. Mas o foco aqui principal é: qual foi a última vez que você ligou para a Marildinha, sem ser para perguntar o telefone de um membro, sem ser para saber se o dízimo caiu ou qualquer outra coisa, mas dizer: Marildes, eu liguei só para saber como é que você está, como é que o Léo está, como é que vocês estão se virando nesse novo momento da vida de vocês, sem o nosso querido José da Costa. Porque, irmãos, isso é importante. Pessoas são mais importantes do que coisas. E uma igreja com princípios bíblicos, ela precisa desenvolver isso, precisa aprender a fazer isso. Nós precisamos ter esse sentimento de quando, se um está doente, todos nós estamos. Se um está sentindo dor, todos nós estamos. Se um está se alegrando, é alegria para todos. É por isso que os PGMs são essenciais. Nos pequenos grupos, nós temos oportunidade de nos relacionarmos com pessoas e darmos a importância que elas realmente têm. E é por isso que eu gostaria muito, mas muito, que a nossa igreja, nesse ano de 2024, aqueles que ainda não entenderam ou não conseguem ainda se organizar para estarem no PGM, que pudessem estar. Porque, irmãos, perdão por fazer referência ao meu PGM, porque ele não é perfeito, é óbvio. Mas nós temos um grupo de WhatsApp que a gente, todos os dias, temos uma palavra de conforto, de consolo, nós temos ali um pedido de oração, nós compartilhamos as dificuldades, oramos um pelos outros, aquilo que como igreja, com mais de 800 pessoas, nós não conseguimos. Porque possivelmente, se você olhar para o lado aí, você vai descobrir irmãos que têm muito tempo de igreja que você nem conhece. Por exemplo, o irmão João aqui, está na minha frente aqui, ó. O irmão João, fica de pé, irmão João, por gentileza, queridão. Só um tempo, só para a igreja. Está vendo, irmão João? Obrigado, João. Pode sentar, João. Talvez muitos não conheçam o João, mas você sabia que quando eu cheguei aqui há 16 anos atrás, o João já era membro dessa igreja? Quantos anos você tem aqui na igreja, João? Tem quantos? Uns 30? 30 anos de igreja. Você conhecia o João?
Você está entendendo? Eu estou citando, óbvio, o jogo tem um montão. Claro, eu não estou dizendo que a culpa é sua, mas eu estou dizendo que, por isso que eu estou dizendo que nos pequenos grupos multiplicadores a gente consegue identificar, cuidar, estar mais perto das pessoas. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Então, irmãos, essas são as características de uma igreja baseada nos princípios de Jesus. Onde nela todos os membros são sacerdotes, são trabalhadores, são ministros de Deus. Nela o ser é mais importante que ter. Então, dito isso, eu creio que ficamos com essa sensação de estarmos, eu digo que meio distantes dos princípios de Jesus. Porque a gente ainda falta muito como igreja, nesses 66 anos que nós temos, de ser esta igreja. Mas isso não deve nos desanimar, pelo contrário, deve nos encorajar a mudar. E Deus está nos dando a oportunidade de sermos uma igreja dirigida pelos princípios de Jesus. Então, que tal sermos essa igreja? Porque muitas vezes queremos ser uma igreja do nosso jeito, mas o que falta é ser uma igreja do jeito de Deus. E eu quero finalizar trazendo o exemplo das 5 cadeiras. Que se você não lembrar de nada que eu falei aqui nesta manhã, eu queria que você lembrasse desse exemplo das 5 cadeiras que tenha tudo a ver com essa igreja semelhante a Jesus. Uma igreja do jeito de Deus e não do nosso jeito. Primeira cadeira é a cadeira do visitante. Porque a maioria das pessoas, quando visita a igreja, visita porque alguém convidou. Alguém se interessou pelo bem-estar espiritual delas. Quem sabe alguém que começou a orar por elas. Ou que começou a ter um relacionamento intencional. E um relacionamento discipulador com elas. E elas vieram nos visitar. E a maneira mais eficiente de ter visitante nos cultos da igreja ou nas reuniões de PGM é iniciando um relacionamento intencional com elas, iniciando um relacionamento discipulador, onde você liga para ela, como é que você está? Como é que está a sua semana? Como é que estão as coisas? E aí você acompanha essa pessoa, você convida essa pessoa, você dá uma carona para essa pessoa vir para a igreja ou até ir embora. E quando alguém estiver nessa cadeira, porque veio nos visitar, no culto da igreja, ou mesmo no PGM, fique sabendo que essa pessoa está buscando conhecer a igreja. Quer saber como é que essa igreja canta, como essa igreja ora, como é a pregação da palavra dessa igreja. Então o visitante também busca ser bem recebido, ser acolhido. Então qual é a principal coisa a ser feita ao visitante? É dar acolhimento. Precisamos dar boa acolhida às pessoas que nos visitam. Precisamos abraçar, dizer a essas pessoas que elas são bem-vindas, oferecer água, indicar o melhor assento. Irmãos, indicar o melhor assento, não ser aquele que atrapalha a pessoa até ir para o seu assento. Deixar os melhores lugares no estacionamento da igreja para o visitante. Porque quando essa cadeira é ocupada por alguém, no lugar do visitante, o visitante chega e já tem gente ocupada, e às vezes está sendo ocupada por alguém que já é membro da igreja há muito tempo. Precisamos acolher com simpatia, com carinho, precisamos abraçar. Irmão, vou ser sincero para você, com todo carinho, receba essa palavra pastoral com carinho. A nossa igreja tem 1 milhão de qualidades, mas nós não somos uma igreja amorosa. Uma igreja que abraça, uma igreja que, quando acaba o culto, procura quem não conhece e vai lá dar um abraço nela e perguntar quem é ela. Não somos. Nós somos muito na nossa. Então o visitante ele precisa ser bem recebido, acolhido por todos. Ainda que isso implique num sacrifício, que às vezes é sacrificial para nós. Não é, eu sou meio fechado, mas faz isso, irmão. Lute contra isso, faz um sacrifício
de ser carinhoso, de dar um sorriso. Tem gente aí que eu não conheço o sorriso dela há tanto tempo. Segunda cadeira, cadeira do membro. Primeira, a cadeira do visitante. Segundo, a cadeira do membro. Então, depois que uma pessoa nos visita 3 vezes seguida, na quarta ela já pode ser considerada um membro em potencial. Alguém que veio para ficar, veio para congregar no PGM ou nos cultos. Quem senta nessa cadeira está como dizendo assim: ei, eu estou aqui conhecendo vocês, conhecendo mais sobre a igreja, sobre a palavra de Deus, e eu gosto da comunhão com as pessoas no PGM, nos cultos, por isso eu já estou aqui 3ª, 4ª vez, por isso que eu já estou frequentando aqui há mais tempo. E qual é a principal necessidade do membro em potencial? É ser edificado. Enquanto o visitante, o principal objetivo é ser acolhido, agora como membro potencial ele é edificado. A edificação é uma construção. Então, quando uma pessoa ocupa essa cadeira, a cadeira de membro, nós temos que construir nela a vontade de ocupar outras cadeiras, porque tem outras posições para ele alcançar. Além de ser um mero membro, um mero frequentador de PGM ou do culto na igreja, a pessoa na cadeira de membro que está conhecendo, ela precisa de edificação para avançar, por isso que ela precisa de treinamento. Porque uma pessoa pode ser membro de um PGM e não ser crente ainda. Uma pessoa pode participar todos os domingos do culto da igreja, sentado nessa cadeira do membro potencialmente falando, porque não é mais visitante, ele já está muito tempo visitando a igreja, e não ser convertido ainda. Então, oficialmente, uma pessoa se torna membro da igreja quando ela é batizada, ou já vem batizada de outra igreja, mas primeiro ela vem visitar, primeiro senta na cadeira de visitante, depois começa a frequentar, aí senta na cadeira do membro potencial, aí recebe edificação através de um relacionamento discipulador, e aí sim essa pessoa ela é ajudada a alcançar próximas estações. E aí ela entra então, vem a 3ª cadeira, é a cadeira agora do novo convertido. Nessa posição da 3ª cadeira, o que acontece com essa pessoa? Ela agora está se encontrando, ou encontrando sentido para a vida dela. Ela está descobrindo e aprendendo mais sobre o amor de Deus, sobre o plano de Deus para a sua vida. E qual é a maior necessidade agora desse novo convertido, de alguém que está nessa cadeira? É receber cuidado e atenção, e assim ele conseguir, através de um relacionamento discipulador mais profundo, ser incluído nesta comunidade. Porque, irmãos, não é fácil a gente entrar numa panela. Não é fácil a gente entrar, irmãos, eu estou numa dificuldade aqui, para romper aqui um ministério aqui, não vou citar o nome para não criar mais dificuldade para introduzir gente nesse ministério, porque os desse ministério, tudo sinal, não dá que esse aqui, não dá porque não dá. Não. E eu fico lembrando, eu lá atrás, porque hoje eu sou pastor, mas eu entrei lá atrás, sem saber nada. Fica aparecendo lá fora as empresas que não dão vaga para a pessoa que não tem experiência. Mas como se obter experiência se ninguém dá vaga? Não, é só com experiência, mas eu nunca trabalhei. Não, mas aqui é só com experiência. Mas como é que vai adquirir experiência se ninguém dá primeiro emprego? Então, como vai ter uma experiência no ministério se aquele ministério não permite que aquela pessoa crie experiência nela? Então, nós precisamos entender que essas pessoas que agora estão nessa cadeira de novo convertido, elas precisam ter espaço na igreja, serem acolhidas na igreja, ser cuidadas na igreja, ser abraçadas pela igreja e pelo ministério que ela quer trabalhar, ensinadas a trabalhar. Porque senão, irmão, vira dono, senão cada ministério aqui tem seu dono. A 4ª cadeira é a cadeira do discipulador. Já falei muito sobre isso, fazendo discípulos, que é a nossa função que o Senhor nos chamou de fazer discípulos.
E eu quero finalizar com a última cadeira, que é a cadeira do líder servo. A quinta cadeira, que quem alcança essa posição é alguém que diz assim: estou crescendo em maturidade. Estou crescendo em maturidade também espiritual. Estou focando na missão de fazer discípulos. E não estou preocupado com mimimi. Não estou preocupado com coisinha boba. Eu não tenho mais discussões teológicas que geram mais conflitos do que traz realmente crescimento. Estou cooperando com a igreja para ter uma vida de excelência. Ocupar essa posição de líder na nossa igreja não é alcançar status. Sentar nessa cadeira não é alcançar status. Porque para nós ser líder é ser servo, é servir e não ser servido. A primeira característica de uma pessoa movida pelos princípios de Jesus é entender que ela está aqui para servir pessoas. Portanto, líder de PGM, de louvor, de trânsito, de cozinha, de recepção, não são diferentes de todos os servos. E do que mais precisamos que ocupam a posição de líderes, de servos, é de gente encorajada a seguir na missão de fazer discípulos. Irmãos, eu quero conclamar a nossa igreja a viver essa igreja de princípios bíblicos. Porque às vezes estamos muito preocupados em princípios batistas. Estamos muito preocupados nos princípios que regeram esta igreja até aqui. Mas a nossa preocupação maior deve ser se a nossa igreja está seguindo os princípios bíblicos. Se nós batistas estamos seguindo os princípios bíblicos, glória a Deus, seguiremos os princípios batistas. Se até aqui com 66 anos seguimos os princípios bíblicos, glória a Deus. Mas eu quero conclamar essa igreja a que a gente viva esses princípios bíblicos com o jeito de Deus de ser igreja. Não o jeito do pastor, não o jeito da diretoria, não o jeito dos irmãos que se acham dono, mas do jeito de Deus. É isso que eu espero, é isso que eu sonho, é isso que eu oro por esta igreja, para que sejamos do jeito de Deus.